Pronto, vamos lá, né? Vamos continuar. Vou pegar aqui, ó, lá no slide, dá uma olhada aí. Eu coloco lá Química, Ensino Médio, né? Introdução ao curso de Química, primeiro ano, tá certo? E aqui embaixo, ó, tem o meu Instagram profissional, né? Que é o professor Dr. Jailson Rodrigues. Ele está um pouco desativado, eu confesso que eu vou dar uma reativada dele lá, ele está um pouquinho parado, tá? E aqui, se você for no YouTube, professor Dr. Jailson Rodrigues, vocês também vão me encontrar lá, tá? Mas eu mando um link para vocês depois, para vocês darem uma conferida lá, o material vai ficar sempre disponível lá. Como eu falei para vocês, né? As ciências que vocês conheciam lá do ensino fundamental, ela vai ser dividida em três grandes partes, né? Que é a química, a biologia e a física. A biologia ela vai ficar lá responsável pelo estudo da vida, né? Dos animais. Sim, eu tenho um doutorado em química, né? A física vai estar relacionada aí aos estudos da natureza, né? Vai tentar entender os fenômenos naturais através dessas equações. E a gente tem aqui a química que vai trabalhar única e exclusivamente com a matéria, tá bom? A gente vai entender como é formada a matéria. Questionário de novo. A gente vai ter que fazer, eu vou mandar para vocês depois, quando estiver pronto lá, as salas de vocês, uma avaliação diagnóstica, né? Mas eu vou esperar um pouco ainda, viu, galera? Mas eu vou partir do princípio que a galera começa do zero, tá? Então, as nossas aulas de química, ela vai estar trabalhando aqui no que a gente chama de matéria, tá bom? Que já já eu vou definir o que é matéria e vai ser o que a gente vai estudar aqui na área de química, tá? A gente vai estudar essa parte. Tudo bem? Sim, eu ensino o primeiro, o segundo e o terceiro ano, galera. O único professor de química lá, até me galo, eu falo que eu sou o melhor professor de química do Júlio de Fone, porque eu sou o único, né? Então, sou eu que dou as disciplinas do primeiro, segundo e terceiro ano de química. Então, primeira perguntazinha que eu sempre gosto de indagar com meus alunos, né? Por que devemos estudar química, né? Sair apenas do lado, eu tenho que estudar química que tem lá e eu tenho que passar de ano, tá? Mas a química, ela é muito mais do que isso, né? A química está incorporada no nosso dia a dia. Em tudo que você for pensar, a química ela vai estar incorporada, tá certo? Desde os medicamentos, a produção de vacinas, por aí vai, né? A gente está passando por um período de pandemia e a gente vê um problema. Tem alguém que está com o microfone ligado? Deixa eu ver só quem é aqui para eu posso desativar. Desativou. Obrigado, viu, gente? Estava perto do ventilador. Então, galera, é o seguinte, ó. Vocês acompanham os noticiários, né? A galera tem problema aqui no Brasil com a produção da vacina, que a gente importa essa vacina, tá? A gente está importando essas vacinas. E o Brasil ele tem uma parceria com a China, né? E a China ela está repassando os insumos para a produção ser feita aqui no Brasil, tá? E esses insumos nada mais é do que matéria, né? Essas matérias elas podem ser sintetizadas em laboratórios, né? Mas para isso a gente precisa um pouquinho de ciência, de tecnologia. E o nosso país na verdade, os micro-organismos, né? Você faz a alteração do material genético, mas para você chegar até aí, você precisa de alguns reagentes, alguns produtos, né? Para você chegar nesse processo. Porque aí é a junção de biologia, né? Que é a defesa do corpo, são os anticorpos, que é aí o estudo da biologia, mas para chegar até aí, a gente precisa entender um pouco como esses micro-organismos. Você vai ter uma ideia, ó. Os micro-organismos, né, esses anticorpos, eles
dentro do nosso corpo, eles têm que estar em um ambiente propício. O que eu quero falar? De pH, né? Se ele está em um meio ácido ou um meio básico. Quem vai estudar isso aí é química, tá bom? Se a temperatura do corpo, né, a temperatura que ele se encontra, como é que ele está lá, né? As enzimas, os processos enzimáticos, a interligação entre essas moléculas, como é que você mata um vírus, né? Qual o mecanismo de ação que você vai fazer isso, né? Então, isso tudo a química estuda. Tipo, quando você aplica a injeção lá com antígeno na pessoa, você tem que saber o tempo que ela vai entrar na corrente sanguínea, como é que ela vai atuar. A medicação também, né, é um estudo cinético. Então, a química ela é muito vasta. Né? Em tudo que você for pensar, a química está presente. Né? Você precisa ter um conhecimento básico para isso. E aqui, no nosso país, a gente investe pouco em pesquisa. Tá? A gente tem um déficit muito grande. Né? Se a gente for imaginar, tipo, países subdesenvolvidos também, como a Índia, eles têm mais tecnologia do que a gente, porque eles investem mais nessa parte de tecnologia, né? Infelizmente a gente tem esse déficit ainda, mas acredito que no futuro próximo a gente vai ter um problema, vai ter um desenvolvimento maior nessa área da ciência de pesquisa. Falando um pouquinho, né? Eu também sou pesquisador, tá? Eu tenho um grupo que eu participo da universidade, onde eu terminei meu doutorado, que a gente trabalha lá eu trabalho com energias renováveis, né? Tem algumas publicações. Tranquilo, tranquilo. Então, eu sou fascinado, tá? Eu admito que eu sou, às vezes, gosto muito do que eu faço, né? Adoro ser professor, adoro a área de química, então eu sou uma pessoa realizada, tá? Porque eu faço do que eu gosto mesmo. Então, eu gosto de passar isso para meus alunos, né? Para eles terem essa visão de querer também, né? Se desenvolver, trabalhar com pesquisa, porque o que desenvolve um país, galera, é isso, tá? É tecnologia e ciência. Então, voltar um pouquinho para cá. A gente vai fazer uma definição bem sucinta aí, né? O que a química vai estudar. Ela vai estudar a matéria, que aí é interessante, já a gente define, né? O que é a matéria. E suas propriedades, né? Essas propriedades, elas podem ser tanto propriedades químicas ou propriedades físicas, tá bom? Assim como suas transformações, né? Você ter o poder de transformar a matéria. Então, trocando em miúdos aí, galera, a química, o conhecimento da química, ela permite com que você consiga transformar a matéria literalmente. Você tem um material e desse material você poder desenvolver outros produtos. Que é a tal de alquimia, né? Que o pessoal que gosta aí de um pouco de... Eu acho que vocês gostam, a maioria, talvez, né? Gosta aí da galera dos animes, né? Os alquimistas, a galera que se você for ver um pouquinho na Idade Média, Harry Potter, né? Pega Harry Potter, Pedra Filosofal lá, que ele vai falar um pouquinho sobre isso, né? Você tentar transformar qualquer metal em ouro, né? Será que isso é possível, né? O elixir da longa vida, que a galera ter uma solução química que dá a eternidade, né? Então surge várias viagens daí, né? Então é muito fascinante. Eu particularmente gosto muito disso, né? Então adoro, tá bom? Então voltando aqui, uh, mudar aqui o slide. Travou um pouquinho aqui meu computador. Calma aí. Uh, a gente vai ter aqui a matéria, os três estados da matéria, né? Mas antes disso, eu nem cheguei a definir aqui o que é matéria, tá? Vamos fazer essa definição logo para ficar mais fácil. Para vocês, galera, o que é matéria? O que seria matéria?
Tá aparecendo aí. Procura aí. A galera já deu alguma definição aí, ó. Procure e fixe ele na tua tela que fica melhor. Tudo que ocupa lugar no espaço. Deixa eu ver aqui, ó. A galera já colocou aqui, ó. Ocupa lugar no espaço. Ocupa lugar no espaço. E só um complemento, né? Além disso, ele tem que ter o que a gente chama de massa, tá? Matéria é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço e tem uma determinada massa. Beleza? A definição de matéria seria isso. A matéria, como a gente conhece, a matéria ela vai ter 3 estados físicos, tá bom? Dois materiais não podem ocupar o mesmo espaço, né? Que a gente vai falar já aí sobre... Está mais relacionada às leis da física, mas a gente fala sobre isso também, tá? Então, a matéria que a gente sabe, ela tem 3 estados, né? Que é o estado sólido, o estado líquido e a gente também tem o estado gasoso. Então, são esses 3 estados da matéria. O estado sólido, ele vai apresentar uma forma e um volume definido, tá bom? Se você pegar qualquer objeto que ele esteja sólido, você vai observar essas características dele. Ele vai apresentar uma forma bem definida, né, e um volume também. Um exemplo aqui é o cubo de gelo, né? Se eu pego o cubo de gelo, ele vai ter um formato lá da cuba que ele estava, ele vai ter um volume definido, né, e uma forma também. E por que isso acontece, professor? Porque ele vai ter uma forma e um volume definido, estado sólido. A gente vai ver, galera, que aí a gente vai estudar mais lá na frente profundamente, que a matéria ela é formada, que a gente chama de unidades menores, tá bom? Existem unidades menores que vão formar essa matéria, e essa unidade menor, ela é chamada de átomo, tá bom? Então, toda matéria ela é formada a partir de átomos. É como se você pegasse uma casa e a casa ela tem os tijolos, né? É formada por tijolos. Então, os átomos é a unidade construtora da matéria. Então, você vai ter esses átomos que vão construir a matéria. E esses átomos, a ideia aqui é o seguinte, esses átomos eles podem estar mais próximos ou mais distantes. Quando você pega uma matéria no estado sólido, tá bom? Significa que eles são próximos. Exatamente, ó. É como se eu pegasse aqui... Opa, um de cada vez, por favor. Vai. Isso. Se eu pegasse aqui, eu estou até desenhando aqui no slide, ó, umas bolinhas simbolizando, tá? Bem de longe aí os átomos. É como esses átomos tivessem com uma força de interação muito grande. Então eles estão unidos, tá bom? Como eles estão unidos, então eles estão na forma, né, uma forma bem definida. Eles não têm tanta liberdade, eles estão presos lá na estrutura, tá bom? Então, quando eles são muito próximos um do outro, eles vão apresentar o estado sólido. Por isso que eles vão apresentar uma forma e um volume definido, tá bom? Então, olha só, o estado líquido, né? O estado líquido ele vai ter uma outra característica. No estado líquido, a matéria ela vai apresentar um volume definido, porém, ó, a forma, vou até grifar aqui, ó, a forma é indefinida. O que eu quero dizer com isso? Se tu pega a água no estado líquido, ela vai ter uma forma definida? Ou a forma dela vai ser aquela do recipiente que ela vai se encontrar? Na verdade, assim, ó, se eu vou pegar aqui um exemplo, fica melhor. Eu gosto de desenhar, galera. Não sou muito bom, mas eu gosto de desenhar. Imagina só, eu tenho uma garrafa, tá? Aí essa garrafa aqui, ó, eu pego e coloco água aqui dentro. A água, automaticamente, ela vai ficar no formato dessa garrafa, não é isso? Ó, vai ficar no formato da garrafa.
E se tu pegar um outro objeto com um outro formato, sei lá, em vez de ela ser aqui nesse formato, tu pega uma garrafa com um outro formato, tá? Sei lá, nesse formato aqui, ó. Tá? Todo quadradinho. Então, se tu colocar água aí dentro, ela vai adquirir esse formato. Então, o formato da água depende do recipiente que ela se encontra. Entendeu? Por que isso acontece? Porque ela não vai ter uma forma definida, vai ser uma forma indefinida. Isso está relacionado justamente às ligações das moléculas, tá? Os átomos, eles vão se encontrar, tá? Com uma certa liberdade, eles vão estar um pouco mais distantes um do outro. Como eles estão distantes um do outro, né? Não tão distante assim, claro, um pouco distante do outro, eles têm liberdade, tá? Então ela vai ter mais liberdade. Então, como eles têm mais liberdade, essa forma dele não é definida, né? É uma forma indefinida. Porém, ó, o volume vai ser o mesmo, independente de eu pegar o volume dessa garrafa, tá? Ou o volume dessa garrafa, vai ser o mesmo, porque eles têm liberdade, mas essa liberdade não é uma liberdade tão grande, tá bom? Ó, deixa eu falar para vocês. Seria interessante usar aqui o chat, galera, só pra gente trabalhar as coisas da aula, tá bom? Senão a galera acaba se dispersando aí, tá bom? Eu sei que é muita novidade pra vocês. A galera tá doida pra fazer novas amizades, mas vamos deixar pra depois, tá bom? O chat aqui eu só queria que a gente utilizasse para as aulas. Ok? Então, galera, deu para entender aí a diferença do estado físico sólido líquido por enquanto? Acredito que sim, né? Tá, ótimo. Bacana. Então, galera, eu vou agora para o terceiro estado da matéria, que é o estado gasoso, tá bom? Se a gente for definir o estado gasoso, será que ele tem uma forma e um volume definido? O que vocês acham? Não, não. O estado gasoso é qualquer matéria que se encontre, né? Onde você vai. Ó, o estado gasoso, os átomos, eles vão estar bem distante um do outro. Alguém falou aí do gelo seco. O gelo seco, a temperatura ambiente, perceba, o gelo seco, a temperatura ambiente, sim, ele vai se encontrar no estado gasoso, tá? Os átomos, eles vão ter uma liberdade total, eles não vão estar unidos. Eles vão querer o quê? Ficar mais distante um do outro, tá? Essa aí é o que a gente chama de difusão. Tipo, se você pegar, alguém falou dispersos, pode ser também. Oi? Sim, o ar, o ar, ele é formado por moléculas, tá bom? E essas moléculas, elas são formadas por átomos. Tudo bem? Ótimo, então. Olha lá, galera. Se a gente pegar aqui, ó, no estado gasoso, tipo, imagina só, você passa um perfume lá no quarto, o que, que vai acontecer? Esse perfume ele vai ficar concentrado em determinado local ou a tendência dele é se difundir? Exatamente, ele vai se espalhar pelo ambiente, tá certo? Se a gente colocasse numa sala de aula, bota o perfumezinho lá no cantinho, ele vai pegar todo aquele espaço. Por quê? Porque os átomos aí eles têm liberdade, né? Eles não vão apresentar um volume definido. O volume dele é qualquer ambiente, né? A ideia é que ele se espalhe, né? Através de um processo que a gente chama de fusão, tá? Difusão na área é um processo onde os átomos, ou as moléculas, ou qualquer outra substância, tende a se espalhar, ficar mais distante um do outro, tá? Mais na frente, lá no segundo ano, a gente vai falar de termodinâmica e a gente vai ver que existe uma coisa chamada entropia, que é a tendência, né, à desordem.
Se você for ver o espaço ele tem uma tendência a crescer, né? A aumentar. Porque é a desordem, né? Que a gente chama de entropia. Então, as moléculas que têm liberdade, a tendência delas é se espalharem. Porque quanto mais espalhada, mais estáveis elas vão se encontrar. Porque aqui, ó, essas moléculas elas não têm interação uma com a outra. Essa interação não existe. Então, elas têm total liberdade. Elas podem se espalhar por onde elas quiserem, tá certo? Aqui, oi. A matéria negra é antimatéria, velho. É como se tu usar o universo, né, pelos físicos, pelas teorias, se você for ver o universo, ele é formado por imensos vazios, tá? Então esses vazios é como se não existisse matéria lá no universo. No espaço não existe ar, né? É o vácuo em si. Então nele não tem a matéria obscura, né? Existem teorias de que fala que vocês lembram, tem até um provérbio chinês não, mas tem um símbolo do bem e do mal, que é um círculozinho que tem assim, ó. Aí tem, é, aí tem, tipo, um pontinho preto aqui, ao outro ele é todo colocado preto, aí tem uma pontinha preta, branca, né? Aí que fala onde tem o mal tem o bem, onde tem o bem tem o mal, né? Então, a teoria fala o seguinte, para existir o equilíbrio, se existe a matéria, deve existir a antimatéria. E o homem tenta estudar isso, os físicos, né? Tentam descobrir essa antimatéria, porque ele ia ajudar bastante, né? Com as viagens espaciais. Enfim, mas isso aí é uma viagem, uma aula à parte, tá? É até as 3, galera, até as 3, tá? Então, o esquema é esse. Já apresentei para vocês os 3 estados físicos da matéria, sólido, líquido e gasoso. Tem um outro estado que a galera fala, que é o estado do plasma, né? Mas aí eu não vou nem entrar nessa viagem aí não, senão a gente vai acabar perdendo muito tempo aqui. Então, para a gente, de início, o que importa é que a matéria ela vai apresentar 3 estados, sólido, líquido e gasoso. Tranquilo? O que vai diferenciar umas da outra é que o sólido vai ter um volume e uma forma definido, o líquido vai ter uma forma indefinida e um volume definido, o gasoso vai apresentar forma e volume indefinido, tá bom? Transformações dos estados físicos da matéria. A gente vai, não sei se a galera já viu isso lá no ensino fundamental, mas aqui eu vou relembrar algumas coisas com vocês, tá bom? Essas transformações, elas são importantes, tá bom, galera? Para a gente pegar alguma ideia. O esquema é o seguinte, ó. Quando eu saio do estado sólido para o estado líquido, botei a setinha aí. Qual é o nome que se dá para isso, galera? Sólido para líquido. Fusão. Perfeito, é fusão, tá bom? Quando eu saio do estado sólido e desloco lá para o líquido, eu chamo de fusão. Quando eu saio do líquido para o gasoso, a gente chama de quê? Evaporação ou vaporização, né? Evaporação. Mas aí existe evaporação, existe ebulição, existe uma outra coisa chamada de calefação. Calefação, tá bom? Já já eu explico a diferença entre os 3, tá certo? Evaporação, ebulição, calefação, tá? Já já eu entro aqui nessa discussão. Mas quando eu saio do estado líquido para o estado gasoso, pode ser qualquer uma dessas aqui, tá bom? Ó, calefação, ebulição e evaporação. Diz.
Vamos logo discutir isso aqui, tá bom? Melhor. Então, eu vou colocar aqui a diferença entre elas. A gente já sabe evaporação. Vou dar um exemplo aqui na evaporação. Vamos imaginar o seguinte, ó. Choveu pra caramba, ficou uma poça de água lá na calçada da casa de vocês. Com o tempo, essa poça de água, ela não vai sumir, né? Ela vai sumir, ela vai deixar de estar lá. A gente sabe o seguinte, que o ponto de ebulição da água, a água ela vai ferver a 100 graus Celsius, tá bom? A água, você colocar a água lá no fogo, quando chegar a temperatura de 100 graus Celsius, ela vai embora, vai passar para o estado gasoso. Mas a pergunta é o seguinte, ó, para vocês. Lá na calçada, no exemplo do cotidiano, lá na calçada, a água que está lá empoçada, ela chega à temperatura de 100 graus Celsius? O que é que vocês acham? Não chega, velho. Vou pegar outro exemplo. Ó. Você lava lá sua roupa. Você lava a roupa lá. Aí coloca a sua roupa lá no varal. Tá? Ela vai chegar a 100 graus Celsius aqui? Pra a água ir embora? Evaporar? Mas aqui a ideia, ó, que a evaporação, galera, é a seguinte: a evaporação é um processo natural, ela não precisa chegar, a água, pegando a água como exemplo, tá bom? Ela não precisa chegar a 100 graus Celsius. Na evaporação, o que acontece é o seguinte, ó. Imagina só, tu pega um copo, coloca o copo aqui, ó, o copo aberto, e tu pega e coloca um pouquinho de água aqui dentro. Deixa lá a temperatura ambiente. Tu vai perceber que ao longo do tempo essa água ela vai sumir, né? Por quê? Porque as moléculas que estão na parte da superfície aqui, elas começam a sair lentamente. Então é um processo bem lento, tá bom? A água ela sai do estado líquido, perdão, e ela passa aqui, ó, para o estado gasoso a uma temperatura menor do que 100 graus Celsius. A temperatura aqui, ó, é menor do que 100 graus Celsius. Porém, é um processo bem lento, né? É um processo que ele demora um tempo para acontecer. Tudo bem? O processo de ebulição, galera, já é diferente, tá bom? Oi. Uhum. Ressublimação. Eu falo já sobre ele. Eu falo já sobre ele. Tá bom? Então, ó, ebulição é quando você pega essa água e leva lá para o fogão, tá? Aí aquece ela. Aí o que acontece? Quando chega a 100 graus Celsius, a água passa para o estado gasoso, né? Só que esse processo aqui, vocês acham que é um processo lento no processo de ebulição, quando você aquece a água lá no fogo? Muito mais rápido, né? É um processo, ó, que a gente chama um processo rápido. Porque nesse caso aqui, tu tá com a temperatura de ebulição, a temperatura de 100 graus Celsius. Então a água ela passa para o estado gasoso rápido. E o processo, que a gente chama um processo de calefação, tá bom? Que é o último aqui, ó. Calefação é um processo bem mais rápido ainda, tá? Vou colocar aqui, ó, processo mais rápido do que o processo de ebulição. Como assim, professor, mais rápido? O esquema é o seguinte: aquece uma frigideira, deixa ela bem quente, pega uma gotinha de água e joga em cima da frigideira. Não, deixa a água. Quando a água estiver caindo, velho, aí faz aquela zoadinha, né? Aquela zoadinha lá quer dizer que ela já evaporou, já foi. É um processo quase que instantâneo, tá bom? Então, evaporação
Ebulição e calefação está relacionado com a passagem da água do estado líquido para o estado gasoso. Da água não, da matéria, né? Do líquido para o gasoso. Qual a diferença entre elas? O processo em si. Tem uma que é mais lento, uma mais rápido, outra é bem mais rápido, entendeu? Então fica a dica aí para vocês. O outro processo aí, galera, é do estado gasoso para o estado líquido, tá bom? Estado gasoso para o estado líquido. Qual é o termo que se utiliza quando eu tenho saindo do estado gasoso e indo para o estado líquido? Condensação. Show de bola. Tá aqui, ó. Exatamente, ó. Condensação é um processo onde sai do estado gasoso para o estado líquido. Me dá um exemplo aí de condensação, galera, que vocês conhecem. Chuva. Show de bola. Tem os gases, né? As nuvens. Ocorre a precipitação. Essa precipitação é justamente esses gases, né? O ar úmido se transformando em líquido. Então é um processo chamado de condensação. Tranquilo? E eu tenho do estado líquido para o estado sólido, que é chamado de solidificação. Tá. Então esses são os 4 processos, tá? Fusão, evaporação, condensação e solidificação. Aí existem outros processos, tá? Que é quando eu faço a passagem direta, galera. Tipo, eu vou sair aqui do estado sólido e vou vir aqui, ó, o estado gasoso direto, tá bom? Sem passar pelo estado líquido. A galera utiliza isso muito, tipo, nas festas de formatura, de casamento, onde tem aqueles coquetéis, que a galera coloca lá o gelo seco. Até deram um exemplo aí, né? Pega o gelo seco, que o gelo seco nada mais é do que o gás carbônico, o CO2 congelado, né? Não tem nada a ver com a água. Aí você pega o gelo seco no estado sólido, aí você coloca dentro da bebida. No momento que você coloca ele dentro da bebida, começa a sublimar, né? Começa a formar os gases, né? Que é justamente a passagem do estado sólido diretamente para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido, tá? Antigamente, né, algumas pessoas ainda utilizam o naftalina, até falaram aí sobre naftalina, né? Naftalina, para quem não conhece, ela é uma pedrinha branca que ela é utilizada para afastar as baratas, né? Ela deixa um cheirinho lá na roupa e tudo. Oi? Tá travando aqui? Nossa. Eu tô falando aqui, a galera tá falando que tá travando. É o meu áudio que tá travando? Deixa eu tirar aqui. Aqui, ver se fica melhor. Ficou melhor aí o áudio? Tá, eu repito. Deixa eu só trocar aqui o fone, tá bom? Eu vou repetir. Só um minuto. Deixa eu botar esse outro fone aqui. Deixa eu colocar aqui. Vocês estão me escutando? Tá melhor aqui com esse fone? Pronto. Olha o que eu tava falando. Eu tava falando sobre sublimação, né? Que é a passagem do estado sólido para o estado gasoso. Aí eu usei como exemplo o gelo seco, tá? Coloquei aqui o gelo seco como exemplo. Deixa eu colocar aqui, ó. Gelo seco, tá? O gelo seco nada mais é do que o dióxido de carbono, né? Você congela a uma temperatura baixa ele, aí você coloca ele dentro das bebidas, né? Daquele efeito legal. E um outro exemplo que a gente falou foi a naftalina, né? Naftalina, para quem não conhece, é uma bolinha branca que a galera coloca dentro do guarda-roupa, que ela vai espantar lá as baratas, tá certo? Então ela tem essa ideia.
Aí a naftalina, ela é sólida e ela passa para o estado gasoso sem passar para o estado líquido. A galera coloca também no ralo do banheiro, que é justamente para espantar as baratas, tá bom? Que é de lá que elas vêm muitas vezes, né? E o ideal aqui, o interessante aqui, é que você vê que a roupa não mancha. Por quê? Porque ela não passa para o estado líquido. Então a roupa acaba não manchando. Tá bom? A ressublimação, galera, é o contrário. É o estado gasoso, tá bom? Voltando aqui para o estado sólido. Tá? A gente chama de ressublimação. Ou alguns livros mantêm o mesmo nome, sublimação. Tá? Mas a gente vai adotar isso, tá bom? Sublimação sólido por gasoso, ressublimação gasoso por sólido. Tudo bem? O granizo. Oi. Do gasoso para o sólido, a gente pode utilizar o inverso aqui do gelo seco, tá? Se tu pegar o dióxido de carbono, o CO2, e tu levar ele a uma temperatura abaixo de menos 30 graus Celsius, né? Tu vai perceber que esse gás, ele vai se transformar em um sólido, tá? Aí é um processo contrário, né, que a gente chama de ressublimação. É difícil a gente visualizar isso no nosso cotidiano, tá bom? Mas é porque esses processos, vou dar um spoiler aqui para vocês. Ó. A água, ela pode sair do estado líquido, aliás, do estado sólido e passar diretamente para o estado gasoso? O que é que vocês acham? Imagina só, tem um cubozinho de gelo, tá? Fui lá na geladeira, congelei a água e quero que essa água passe diretamente para o estado gasoso, sem passar para o estado líquido. Fazer uma aposta com vocês, né? Assim, galera, eu vou passar a galera que pegar o gelo aí e transformar ele em gás sem passar pelo estado líquido. Não pode molhar aqui o pano, tá? Se molhar o pano, perdeu. Bota simulado o paninho, quero ver como vocês vão resolver isso. Oi. Oi. Aham. Não, porque ali é decomposição de matéria orgânica, a gente chama de folige, tá? Então, dentro da própria fumaça, existe já esses particulados sólidos. Como eles são maneiros, ela acaba arrastando o ar quente, né? Que geralmente é o próprio carbono, né? Que a gente chama de folige, tá bom? Olha só, galera. Existe um equipamento que é chamado de... Meu Deus, esqueci o nome agora. Já sai, peraí. Eu posso... Oi, pode falar. Uhum, tá certo. O que eu quero falar para vocês é que o, e qualquer material, tá? Eu posso sair ele do estado sólido para o estado gasoso, inclusive a água, tá bom? A água eu posso congelar ela e transformar ela no estado gasoso. Professor, então como é que a gente não vê isso, tá? Por causa que existe uma coisa chamada pressão, velho. Tá bom? Pressão. O ambiente que a gente se encontra, a pressão é a pressão de 1 atm, né? Que é a pressão atmosférica ao nível do mar. Mas se você controlar essa pressão aqui, ó, se você controla a pressão, você consegue transformar a água do estado sólido para o estado gasoso sem passar pelo estado líquido. Quer ver um exemplo bem prático disso? O leite em pó. Pronto, leite em pó. Vocês sabiam que o leite em pó, né? A galera vai dizer, como é que faz o leite em pó? Tira da vaca lá? Não, não é assim, né? Você pega o leite que está lá,
Mas como é que você transforma lá o leite em pó? Para você transformar ele em pó, você tem que tirar toda a água presente no leite. Concorda comigo? É. Oi? Dá sim. O leite, qualquer leite tem água, tá? Você, você tem que tirar isso, você tem que tirar a água do leite para transformar ele em pó. Tem um equipamento, lembrei agora, que é o liofilizador. Liofilizador, tá bom? Esse liofilizador é um equipamento que ele vai controlar o que a gente chama de pressão, tá bom? Você controla a pressão do sistema. E como você controla a pressão do sistema, você é capaz de remover toda a água sem passar pelo estado líquido, sair do estado sólido para o estado gasoso. Você pega o leite, coloca lá no liofilizador, claro, uma temperatura baixa, e esse leite ele vai tirar, o liofilizador vai tirar toda a água, né, presente lá no leite e vai ficar só o pó, tá? Então você consegue sair do estado sólido para o estado gasoso. Outra aplicação prática. A galera tava vendendo, sabe o quê? O cara ganhou muito dinheiro. Água de coco, velho. Água de coco em pó. Imagina só. Olha a ideia do cara, assim. O cara chegar pra ti e falar assim, cara, vamos vender água de coco em pó? Aí tu vai dizer assim pra ele, tu tá doido, velho. Mas não é. O cara tá ganhando muito dinheiro. O cara patenteou isso, entendeu? Ele vende pros soldados americanos que vão pra guerra. Sim. Você vende o pozinho. Você pega a água de coco, coloca no liofilizador. E quando você faz isso, ele retira toda a água do coco, deixa só os nutrientes, que é um pozinho branco. E, tipo, se você estiver numa floresta, você pode pegar, né, esse pozinho, colocar um pouco de água e você vai ter os nutrientes lá da água de coco, tranquilamente, tá? Então são técnicas que são bastante utilizadas. Alguém ia falar alguma coisa? Tem um equipamento de laboratório, eu já tive a oportunidade de trabalhar com ele. A gente tem um, inclusive, na universidade, aqui na UFC, né? Que a gente utiliza ele. Qual é a vantagem dele? Porque tu consegue tirar a água do teu material sem aquecer, tá? O ideal é isso, porque quando tu aquece, tu acaba tirando algumas propriedades. Tipo, o leite tu não pode aquecer muito ele, senão tu vai detonar algumas enzimas, tá? Então o ideal é que tu trabalhe com a temperatura bem baixa para tu não degradar ele. Então o liofilizador é um equipamento que ele controla a temperatura e pressão. Se tu controla a temperatura e pressão, tu consegue fazer isso tranquilamente. É o mesmo nos alimentos. Beleza, exatamente. Demora. Demora bastante, tá? Mas depende de cada equipamento, depende do potencial de cada equipamento, mas é um processo que é demorado, tá bom? Eu passei, eu acho, 2 dias para liofilizar lá a minha amostra. Mas é assim mesmo. Então, galera, eu falei aqui das transformações de estado físico da matéria para vocês. Mostrei para vocês que existem uh, os processos, né, os nomes dos processos, contextualizei algumas coisas aí para vocês. E a gente vai falar aqui, só para a gente finalizar, algumas propriedades da matéria, tá bom? As propriedades gerais da matéria, que aí a gente vai falar de extensão, tá? Uma propriedade da matéria. Extensão, o que é extensão? A matéria ela vai ter obrigatoriamente ocupar um espaço, tá? A matéria ela ocupa espaço. Por isso que a galera falou que não pode ter ao mesmo tempo dois corpos no mesmo local, né? Se ocupa espaço, então a matéria está lá, o processo de extensão. Divisibilidade. O que é divisibilidade? Divisibilidade, a matéria ela pode ser dividida, tá bom? Aí eu coloquei um exemplo aqui, o cara rasgando o papel, né? Então a matéria ela pode sim ser dividida. Impenetrabilidade. Eu vou ter aqui um exemplo aqui do busão lotado, né, galera?
Impenetrabilidade é a ideia lá de que a matéria ela tem a propriedade de extensão. Como ela tem a propriedade de extensão, ela vai ocupar um espaço. E não tem sentido, né, uma matéria ocupar o mesmo espaço, né? Se já tem um espaço preenchido, eu não posso botar uma outra matéria. Pelo menos nesse plano não, né? Talvez em um plano paralelo, sim. Então, a ideia da impenetrabilidade é que a matéria não pode ocupar o mesmo espaço, tá bom? Vou ter uma foto aqui do busão. Quando eu andava lá, o Parajana, não tem mais o Parajana, né? Aposentaram ele. Agora o grande circular. Bota o grande circular aí que dá certo. Depois, a questão de massa, né? Toda matéria ela vai ter que ocupar massa, tá bom? A ideia da inércia, né? Lá da física que vocês vão estudar. Se eu tiver um corpo em movimento, a tendência é que ele continue em movimento. Se você tiver, um exemplo, se você estiver lá dentro do busão, lotado, você está segurando lá as coisas, ele está chutado, né? Quando ele freia, se você não estiver segurando, aí, o que vai acontecer com o seu corpo? Ele vai para frente, né? Isso devido à inércia, tá certo? Então, se ele estiver em movimento, a tendência é de ficar em movimento. Se ele estiver parado, a tendência é de ficar parado. E, por último aí, compressibilidade, né? Compressibilidade é mais visíveis nos compostos gasosos, né? Os compostos gasosos, tem um exemplo aí de um êmbolo, né? De uma seringa, bota o dedinho aqui na ponta, tem um gás aqui dentro, e você afasta, né, esse êmbolo aqui, você vai comprimir a matéria. Então, algumas matérias são mais sofrem mais o processo de compressibilidade do que outros. Oi? Não, faça. É. Hum. Hum. Está relacionado à aceleração, tá? Que é uma outra força, uma outra grandeza da física. Porque no início, quando o ônibus sai, você percebe isso. Você está parado, ele começa a se movimentar, você sente seu corpo indo no sentido contrário. Mas no momento que ele mantém a velocidade constante, que ele não acelera mais, ele chega, vou chutar aqui, a 60 e ele mantém constante, você percebe que o seu corpo ele não sente mais essa força, que é a aceleração, porque já manteve a velocidade constante. Se ele for reduzir ou se ele aumentar, aí você percebe. Mas se ele manter a velocidade constante, isso não acontece, tá bom? Cara, vai ser chacoalhado o teu corpo pra caramba, né? Se teus órgãos se desprender de dentro dele. Mas é bem arriscado, tá? Se você tiver atrás... Oi. Hum. Espasmos. Isso é insônia, insônia. Isso é insônia. Galera, vamos lá. Não, mas relaxa, deu certo. Relaxa, deu certo. Circulação, cara. Circulação de sangue. É circulação de sangue aí. Ó, galera, só pra gente. Ixi, já. Ó. Hum. Fala aí, galera. Vai. Se você for levar. Depende do referencial, tá bom? Se você for levar como referencial. O que, né? Que você tá usando como referencial. Porque depende disso, tá bom? Pera aí, galera. Pera aí, ó. Vamos lá, vamos lá. Só pra gente finalizar aqui, ó.
A gente viu as propriedades gerais e agora a gente vai ver as propriedades específicas da matéria, tá bom? As propriedades específicas da matéria são aquelas que são intrínsecas, tipo uma propriedade que a gente chama organoléptica, né? Que são propriedades organolépticas que a gente traz os sentidos, tipo cor, dor, brilho, sabor. Você consegue diferenciar um material, né, uma matéria da outra através dos sentidos, né? Por isso que é chamado de organoléptico, tá bom? Tipo, você pega um limão, bota na boca, botei a fotinha aqui do menino chupando limão, na hora ele percebe, né, que é um sabor azedo. Então é uma propriedade organoléptica, tá? Tipo, se eu pegar o ferro, uma barra de ferro e uma barra de ouro, vocês conseguem identificar quem é quem? Sem pegar, só olhando? Sim, né? Através da cor, através do brilho, né? A galera consegue diferenciar. Eu acho que sim. Olha só. Coloca, galera. Coloca esse slide lá no coisa. Lá no grupo de vocês. A química, né? As propriedades químicas da matéria está relacionada ao processo tipo de reações. Exemplo, a gasolina é um produto altamente inflamável. Se eu colocar fogo nela, ela vai explodir, né? E já a água, ela não tem essa propriedade. Se eu colocar fogo na água, ela não pega, né? Então são propriedades químicas diferentes, tá bom? Se eu colocar um ferro próximo ao mar, ele vai sofrer um processo de corrosão, ele vai se oxidar. Se eu colocar o ouro lá, ele não vai ter esse mesmo processo, ele vai demorar mais. Então são propriedades químicas que você consegue diferenciar. E a gente tem também as propriedades físicas, né? Eu coloquei aí, tipo, se você colocar, claro que você não vai fazer isso, né? Se você colocar um cobre, pegar um fio de cobre e colocar na tomada, ele descascado, você vai levar um choque tranquilamente, né? Porque ele vai produzir o que a gente chama de corrente elétrica, né? Eletricidade, são excelentes condutores elétricos. Mas se você colocar um material polimérico, né? Um plástico, você já percebe que você não vai levar o choque porque são péssimos condutores elétricos, tá bom? Então, galera, eu vou parar por aqui, tá bom? As propriedades. Eu vou mandar esse material lá para vocês.